Nós temos como título aqui a corrupção do gênero humano. Nós vamos fazer a leitura com a ajuda de Deus e a guia de seu santo e bom Espírito, amém? Quando as pessoas começarem a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquelas que entre todas mais lhes agradaram. Então o Senhor disse: o meu espírito agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Naquele tempo havia gigante na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes, homens de renome na antiguidade. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e que todo o desígnio do coração delas era continuamente o mal. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. O Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei, destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam, e as aves do céu, porque estou triste por havê-los feito. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Versículo 9. São estas as gerações de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos havia corrompido o seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que eu destruirei juntamente com a terra. 14. Faça uma arca de tábuas de ciprestes. Nela você fará compartimentos e a revestirá com betume por dentro e por fora. Deste modo você a fará. Seu comprimento será de 130 metros, a largura de 22 e a altura de 13. Faça uma cobertura, deixando entre ela e a arca uma cobertura de 0,5 metro. Coloque uma porta lateral e faça 3 andares, um embaixo, um segundo e o terceiro, porque vou trazer um dilúvio de águas sobre a terra, para destruir todo ser em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra será destruído. Mas com você, Noé, estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, você e os seus filhos, a sua mulher e as mulheres de seus filhos. E todos os seres vivos, você fará entrar na arca 2 de cada espécie, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. Das aves, segundo a sua espécie,
do gado segundo a sua espécie, e todo animal que rasteja sobre a terra, segundo as suas espécies. 2 de cada espécie virão a você, para que sejam conservados vivos. Leve com você todo tipo de comida, e armazene-a com você. Isso será para alimento a você e a eles. Foi o que Noé fez, conforme tudo que Deus lhe havia ordenado. Assim ele fez. Só até aqui, amém? Vocês percebem que servir a Deus tem que haver obediência? Obedecer a Deus? Glória a Deus. Vocês ouviram aqui que até os animais, Deus mandou ir a Noé. Noé ficou mais de 100 anos fazendo a arca e pregando a palavra. Quem conhece a história aqui, vê que só uma família se salvou. Glória a Deus. Vocês percebem que já no capítulo 6 aqui, Deus entristece com o homem. Porque o homem é mau. As irmãs não escapam não, viu? Quando falo homem, é homem e mulher. É para todos os seres humanos. Mas nós temos um escape hoje. Quem é? Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus chama Noé e manda Noé fazer a arca. Fazer uma arca nos dias de hoje não seria fácil, com todos os equipamentos que há hoje. Imagina antigamente. Agora imagina um homem crer naquilo que Deus disse. Que Deus enviaria um dilúvio. Todos sabem que é um dilúvio, né? Mas naquele tempo não chovia. Aí precisa ter fé. Bem-aventurados somos nós, que Deus possa achar fé nessa noite. No nosso coração e confiar que Deus, aleluia, tem um propósito na vida de cada um que aqui está. Crente e não crente. Aqui dentro, nesse local, como quem está na live também, Deus tem um propósito na sua vida. Deus quer salvar você. O propósito de Deus, o projeto de Deus sempre foi família. Sempre foi família. Glória a Deus. Mas o pecado estava tão... A porta estava tão larga naquela época que Deus ele se arrependeu de ter feito o homem. Vocês perceberam que nós estamos lendo no primeiro livro aqui? Deus se arrependeu, irmão Caio, de ter feito o homem. É para provar que o homem é mau. Vocês já perceberam um detalhezinho para nós entender mais aqui? Para saber quem nós somos, pisa no nosso pé para ver quem nós somos de verdade. Glória a Deus. Mas eu conheço alguém que é bom e está nessa noite aqui. Não é uma pessoa comum. Ele esteve aqui. Ele foi ao Pai, de João 1:13. Ele veio e subiu, ele voltará para buscar um povo, a sua igreja. Mas ele requer de mim e de você obediência a ele. Estar na igreja não é algo que você pode dizer que você está salvo. Não. Se não haver obediência no seu coração. Tem que estar em nossos corações sinceridade, verdade,
para que um dia nós possamos morar com Deus no céu. Glória a Deus. O pecado aqui era grande. Por isso que no título vai dizer a corrupção do gênero humano. É nos colocando diante do assunto. O que viria a ser lido e nessa noite está sendo pregado nesta noite aqui. O pecado, meus irmãos e minhas irmãs, ouvindo a palavra de Deus, você que está na live, tenha ciência e consciência. O pecado, ele traz consequências gravíssimas, como adultério, violência, a fornicação, a sensualidade, a imoralidade, a maldade. Traz consequências gravíssimas. Desde lá, desde o princípio. Vocês pensam que nos dias de hoje não é a mesma coisa? Talvez se não tiver, pior. Mas o certo é, a porta da graça está aberta para você nesta noite. Se você quer se salvar. Deus chama Noé. Deus diz a Noé qual é o seu projeto. Qual era o projeto de Deus mesmo? Salvar todos. Mas tem uma palavrinha que salvar todos. Todos que crê. Tem que crer. E estamos ouvindo aqui a respeito de Noé, alguém que creu. E Deus pediu a ele, faça uma arca. E Noé passou anos e mais anos fazendo. E as pessoas debochando de Noé. Noé está doido. Alguém já disse para você que você está doido, está doida? Eu lembro no princípio, meu pai que eu amo, quando eu comecei a congregar. Um dia eu estava tomando banho, isso é dentro da palavra aqui. Meu pai procurou minha mãe, acho que minha mãe nem lembra. Quem está tomando banho? Minha mãe disse, é Val. E meu pai falou assim, esse doido. Glória a Deus. Mas quem não conhece Jesus, fala mesmo isso. Não é só meu pai, não. É todos os nossos parentes que não conhecem Jesus. Não sabe o projeto de Deus, é com famílias. Deus tem um projeto na sua vida, diz Deus nesta noite. Aleluia. O projeto de Deus é te levar para o céu. É salvar a tua alma. Mas esse projeto que Deus tem, precisa que o homem se arrependa dos seus pecados. Não basta você dizer que crê, mas crê em quem? Por que você crê? Por que você quer ir para o céu? Glória a Deus. Eu quero ir para o céu porque o céu é bom. Se procurar alguém que quer ir para o céu, todos vão dizer. Mas o homem e a mulher, para ir para o céu, morar com Deus, primeiramente ele tem que ter ciência quem ele é. Qual é o estado dele aqui na terra. Que ele é um pobre miserável, ele é um pecador. Nós ouvimos aqui. Não são palavras minhas, é palavra de Deus. O homem é mau. Desde o princípio. 6 de Gênesis, meus irmãos. Deus se arrependeu, irmã Fabiana, de ter trazido o homem à existência. Ter colocado na terra. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. O homem precisa ter ciência do que é o Evangelho. O Evangelho, ele traz esclarecimento, o homem da verdade. Nessa noite está sendo pregado aqui não é uma história de contos de fadas. Não, isso aqui é uma história real, escrita por homens, dado pelo Espírito de Deus, a mente desses homens. Eles relataram, muitos deles andaram com o Filho de Deus, com Jesus Cristo. Moisés viu Deus pelas costas.
É Moisés que relata, que escreve aqui, esse livro de Gênesis aqui. Ele sabe o que está falando. Glória a Deus. Deus disse para Moisés: eu vou passar, e você vai me ver pelas costas. Glória a Deus. É Moisés que escreveu isso aqui, meus irmãos. A corrupção do gênero humano. Glória a Deus. O homem, para se salvar, ele precisa urgentemente, a mulher também, de se arrepender. Por isso que aqui nós temos o compromisso de pregar o Evangelho. Pastor, o que é Evangelho? É o poder de Deus. Evangelho também significa dinamite. Todos sabem o que é dinamite? Dinamite, todos sabem o que é? É algo feito de pólvora, comprido. Aleluia. É colocado em uma rocha para explodir. Dinamite, não há rocha que ela não, aleluia, quebre. Por isso que o Evangelho é o poder de Deus para quebrar o nosso coração. Esse Evangelho está sendo pregado nesta noite aqui. Esses homens no passado ouviram o Evangelho. Como, pastor? Jesus não tinha vindo. A salvação é pela fé, sempre foi pela fé. Não é por obras. Eles creram na esperança daquele que viria. Quem é aquele que viria? Jesus. Mas eles creram pela fé. Glória a Deus. Quem são eles que o pastor está dizendo? Noé e a sua família. Noé pregou anos e mais anos ali. Olha, se arrependa. Venha. Deus vai mandar um dilúvio. Vai inundar toda a terra. Não ficará animais. Todos os montes serão cobertos pelas águas. Glória a Deus. Deus fez tudo, Deus, aleluia, aqui, aleluia, fez que tudo fosse desfeito, meus irmãos. Mas conservou uma família que ouviu o Evangelho. Glória a Deus. Note-se que eles creram naqueles que viria pela fé. Glória a Deus. Noé ouviu, ele creu, ele começou a fazer a arca. Para nós, nos dias de hoje, a arca nos aponta para a graça, que é Cristo Jesus. A graça, aleluia, nós trazendo para a época a arca foi feita. E Deus disse para Noé: faz uma porta. Aleluia. E aqueles que crê, junto com os animais, entrem, que eu fecharei a porta. Depois os meninos colocam aí, Gênesis 7:16. Chegará um dia que essa porta vai se fechar. Irão procurar os crentes e não vão achar. Cadê aqueles doidos? Eu posso falar doido aqui porque a Bíblia dá margem para isso. Porque eles falaram com Noé. Ou você já acha que não? Mais de 100 anos pregando, dizendo que vai vir um dilúvio, nunca choveu. Pastor, e como produzir as coisas? Deus fazia brotar da terra, irmã Joelma. Algo que ali trazia para que as árvores, as plantas, tudo ali viesse a produzir todas as coisas ali. É Deus que faz todas as coisas. O homem, ele não faz nada, não tem poder para nada. É Deus que cria todas as coisas, meus irmãos. Chegará um dia que essa porta irá fechar.
Por isso que quem congrega, quem está ouvindo a palavra nesta noite pela live também, você, nós que somos crentes, não temos certeza se amanhã nós estaremos vivos. Vocês têm certeza? Por isso que é importante ouvir o Evangelho, depois que você crê, você entregar a sua vida a Jesus. Olha o que vai dizer aqui, 7:16. Sobre os animais que entraram, vai chegar no ponto que eu quero. Eram macho e fêmea os que entraram de todos os seres vivos, como Deus havia ordenado a Moisés. E o Senhor fechou a porta da arca. Você sabe por quê? Quando visse alguém, quando começou a chover, alguém vinha bater na porta, parente de Noé. Noé, queremos entrar. Noé podia se condoer. Foi Deus que fechou a arca. Foi a mão poderosa de Deus que fechou a arca. Não foi uma mão de um homem. A mão do homem poderia abrir, mas foi Deus que fechou a arca. Um dia isso aqui vai fechar, vai parar. E vão procurar, cadê aqueles crentes? Dia de chuva ele saía para congregar. Um sol quente, ardente, eles estavam indo. Vocês estão percebendo a importância de que nós somos crentes, pregar o Evangelho para nossas famílias e nós fazermos culto nas nossas casas, meus irmãos? O propósito de Deus é e será famílias, salvar famílias. Mas foi pregado aqui, não é? Mais de 100 anos pregando. O povo estava obstinado, o pecado estava sobre a terra, a maldade, a violência, a sexualidade, a imoralidade estava na terra, o homem não queria Deus. Não mudou ainda, glória a Deus. Mas Deus, que é bom, enviou Jesus. Aleluia, Jesus. Para cumprir o propósito do Pai. Pregou 3 anos e meio pregando o Evangelho. Falando que um dia tudo vai acabar, tudo vai cessar. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus, Ele virá buscar em nuvem de glória. Por isso que nós, como igreja, nós temos que ter a certeza viva que cedo ou mais tarde, a angústia que nós passamos vai passar. Lá no céu não vai ter dor, maldade, aleluia, lá só vai ser gozo e paz. Por mais que nós achamos aqui bom, lá é 1000 vezes melhor. Como é que o pastor tem certeza disso? Nós vamos viver, aleluia, nos céus. Lá não vai ter dor. Se não vai ter dor, não vai ter sofrimento. Não vai haver desespero, angústia. Lá não tem acepção de pessoa, não há maldade. Lá nós vamos viver com Deus. Deus escolhe Noé para esse propósito aqui. Deus tem um propósito na sua vida. Aleluia, Jesus. Na sua casa, na sua família. Deus quer salvar os seus. A responsabilidade é sua. De estar falando, de estar pregando, de estar anunciando. Deus nos deu essa responsabilidade. Marcos 16. Põe aí, menino. Vamos mostrar para a igreja hoje, essa noite aqui. O último capítulo de Marcos. A missão é da igreja, a missão é nossa. Falar de Jesus. Não vamos perder tempo. Noé ficou mais de 100 anos fazendo uma arca. Pessoas iam e vinham, voltavam e Noé estava lá. Tem pessoas que não compreendem.
a vida de um pastor, o propósito da vida de um pastor. Isso aqui é um trabalho, meus irmãos. Tem pessoas que não sabem. Estar na frente do povo de Deus, trabalhando, isso aqui é um trabalho. Não é ficou lá anos e anos pregando ali. Tem pessoas que veem, até crente veio para lá e para cá, falando de Jesus, a vida dele é boa. Você não sabe qual é a missão minha. Está pregando Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, Deus tem uma missão na sua vida também. Um propósito. Glória a Deus. A missão é de vocês também. Glória a Deus. Aleluia. Pula aí o 16. Esse é o 16. Volta para ver o 15. Deixa eu ver o 15. Isso é o 15. E disse-lhes: vão por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Criatura é aquela pessoa que ainda não é filho. Glória a Deus, é aquele que ainda não entregou a vida a Jesus. Aqui responde. Por isso que a gente não tem medo de dizer para as pessoas. As pessoas dizem: eu sou filho de Deus. A Bíblia responde tudo aqui. E disse-lhes: vão por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Ele disse: filhos? Não. Filho é aquele que obedece ao Pai, que entregou a vida a Ele. Glória a Deus. Então Noé pregou, aleluia, e as pessoas estavam com o coração endurecido. Essa palavra está sendo pregada aqui nesta igreja, ficará gravada e vai converter muitos. Porque eu creio naquilo que eu prego. Porque não estou pregando de mim, estou pregando dele, de Deus. Aleluia. Eu estou pregando o evangelho. Eu estou falando, aleluia, de Deus. Que em toda, aleluia, esse povo, a época, Noé pregou. Os corações estavam endurecidos. As pessoas continuavam bebendo, se prostituindo, andando para lá e para cá. E Deus disse: Noé, continua na tua missão. Continua pregando, porque vai chegar o fim. E o fim vai chegar. E olha um detalhe, para quem está aqui, quem está na live, o fim chega individualmente e virá coletivamente. Quem não é crente, se prepare, entregue a vida a Jesus. Essa palavra aqui está divertindo vocês que ainda não entregaram a vida a Jesus. Nós não sabemos, mas Deus sabe de todas as coisas. O povo andava para lá e para cá, festa, mais festa, bebia. Eu procuro para vocês nesta noite. Não continua a mesma coisa? Vocês não convidam ou sou eu que convido as pessoas? Vocês convidam. Vocês perceberam como eles dão desculpa, irmão Joel? Mas percebe quando tem um aniversário de presidente Duda, todos vão. Eu estou na rua mais hoje, ali em casa, ali, eu percebo, né, Rose? Passa pais e mães com criancinha desse tamanhozinho assim, criancinhas no colo, fica até 11, meia-noite. Eles não sabem, aleluia, que naquele grande dia, Deus trará na mente de cada um, mostrando assim, ó, por que você não ouviu? Ele vai trazer a mente assim, ó. Estão na mesma forma, indo e vindo, fazendo tudo que a carne quer. E sabe por que nós não fazemos as mesmas coisas? Porque nós temos alguém, aleluia, que nós pertencemos a alguém. Nós temos um dono. Nós somos propriedade de Jesus. Deus, Ele nos comprou. Efésios capítulo 1, versículo 8, vai dizer que Deus colocou em mim e você um selo, uma marca. Sabe para quê? Para dizer que nós somos propriedade dEle.
Nós não somos mais de nós mesmos. Você, irmão, irmã, você não vai onde você quer. Você pertence a alguém, eu pertenço a alguém. Nós somos propriedade de Deus. Nós fomos comprados no madeiro da cruz, com preço de sangue. Você, meu irmão e minha irmã que está nessa noite aqui, você tem valor. Nós temos um valor. Jesus nos comprou. Jesus pagou um preço por mim e por você. Por isso que nós não pertencemos mais a esse mundo de engano. O mundo é um engano. O mundo é uma perdição. O mundo está reservado para o fogo. Vocês nunca viram pregando isso aqui. Mas Deus me trouxe essa semana essa palavra aqui. O mundo está reservado para o fogo. Segundo Pedro, capítulo 3, vai dizer que não ficará raiz sobre raiz, que o fogo não vai queimar. Isso é sério. Deus nos separou para levar eu e você para o céu. Vocês percebem que vocês, aleluia, têm, como eu tenho uma responsabilidade com as nossas almas, em pregar o Evangelho. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Versículo 7. O Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Por quê? Porque o homem, aleluia, não deu ouvido. Assim como teve o fim a essa época aqui, e Deus voltou a construir tudo de novo com a família de Noé, terá um novo fim também, meus irmãos. Mas antes de tudo, Jesus vai vir nas nuvens buscar a sua igreja. Glória a Deus. Farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves do céu, porque estou triste por havê-lo feito. Glória a Deus. Deus, quando Ele olha do céu e vê a humanidade, Deus tem tristeza. Não conosco aqui, mas com o mundo aí fora. Por isso que Deus tem guardado você, protegido você, aleluia, a sua família. Porque Deus tem um propósito na sua família. Glória a Deus. A gente abre um trabalho de frente a um lugar, e a gente vê, prega o evangelho, poucas pessoas vão à igreja, principalmente os vizinhos da igreja. Glória a Deus. Mas naquele grande dia, como se fosse um telão, vai abrir assim, ó. Lembra? Quando eu comecei a congregar na Rua do Poço ali, eu vi pessoas nesses anos ali, nunca entraram na igreja. Morreram. Como será naquele grande dia do juízo? Não irão se salvar, por não ter dado ouvido a palavra de Deus, os convites, porque foram muitos ali que morreram ali. Estou falando ao do Poço, que nós tínhamos a igreja ali. E como em outras localidades também. Mas bem-aventurados são nós que somos crentes. E vocês que ainda não são crentes, mas são famílias de crentes. É por isso que Deus está falando esta noite com você. Deus está esclarecendo para você nessa noite. A porta da graça ainda está aberta para você. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Porém, versículo 8, Noé encontrou favor
aos olhos do Senhor. Deus viu que Noé era um homem que, aleluia, tinha convicção da sua fé. Você não vê. A fé é esperar aquilo que você não vê. Você crê sabendo que irá acontecer e tem a certeza que alguém vai dar alguma coisa, isso não é fé. Fé é esta aqui de Noé. Ele creu, ele pregou mais de 100 anos pregando. E dizendo, Deus irá destruir o mundo, os animais, a terra. Ninguém der ouvido. Continuaram andando, viajando nas farras, fazendo tudo. E o mundo continua a mesma coisa. Se nós tivesse assim, gente, meu Deus, como Deus me ama de verdade. Quem era eu? Eu procuro. Quem era eu? Eu era para estar morto há mais de 25 anos. Eu estou aqui hoje como pastor da igreja. Quem era vocês? Vocês estão hoje aqui. Deus escolheu você, a sua casa, a sua família. Deus quer salvar você e a sua família. A missão agora é sua. Falar de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. O versículo 9 diz assim: são estas gerações de Noé. Noé era homem justo, íntegro, entre os seus contemporâneos. Deus olhou do céu, só viu Noé. Quem está dizendo é o próprio Deus aqui. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Está vendo que nós temos que andar com Deus? Na fé, convicto, na esperança, por mais que esteja difícil na tua vida, isso vai passar. Isso é um momento, isso é um tempo. Pode ser Deus te preparando para um propósito. Pode ser Deus te forjando para algo na obra. Isso que você está passando tem o porquê e para quê e para quê. Nesse momento, leva somente o céu e diga, Deus, agora eu entendo qual é o teu propósito. A palavra está esclarecendo qual é o propósito dele maior na sua casa, na sua família, diz o Senhor nesta noite. Eu quero salvar você e a sua casa, diz o Senhor nesta noite. Glória a Deus. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos havia corrompido o seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé, glória a Deus, resolvi acabar com todos os seres humanos. Vai haver a mesma coisa. Deus vai vir de surpresa. Eu disse aqui esses dias, volto a dizer, esse dia será como um dia de ladrão. Será de repente, de surpresa, um piscar de olho. Já viu quando o relâmpago dá o sinal, aparece como é rápido? Não terá tempo do homem dizer, a mulher dizer, eu quero Jesus, não tem mais tempo. Por isso que a palavra de Deus diz, é hoje, é agora. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Noé, meus irmãos, ele fez a diferença no meio de uma geração pecaminosa. Se mantendo fiel a Deus, seja fiel, meu irmão, meu irmão. Seja fiel a Deus. Deus irá te abençoar aqui e 1000 vezes no céu.
É promessa de Deus nos abençoar. Não é promessa do homem, não são palavras minhas, é Deus que diz: eu te abençoarei na terra 1000 vezes no céu. Glória a Deus. Por amor a Noé, o Senhor salvou toda a sua família. E fez aquilo que ele disse para Noé, que destruiria e destruiu. Glória a Deus. A salvação está à tua porta. Deus quer salvar você nesta noite. Não foi isso que Paulo disse, Atos 16, 31? Põe aí, meus irmãos. Atos 16, 31, para o carceleiro. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Se creres, será salvo tu e a tua casa. Porque não só ele, como toda sua casa, precisaria crer também. Se creres, mas quando o carcereiro crer aqui, é uma porta que se abre para que a sua família ouve, e ouviram, e eles creram. E a Bíblia vai dizer que naquela noite, todos da casa do carcereiro foram batizados. Hoje os homens querem, irmão Alérico, fazer curso e mais cursos teólogos, tem que se preparar para batizar, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz isso. Claro que estudar é bom, ter um preparo é bom, mas ele está dizendo que toda a sua casa foi salvo, como a casa também, aleluia, daquela mulher que está escrita aqui em Atos também. A palavra nesta noite é palavra de salvação, meus irmãos. É palavra de benção nesta noite aqui. A arca estava ali. O peso era grande, a arca era 3 andares. Agora imagina para essa arca subir. E Deus mandou a chuva. Não chovia, começou a chover. E aqueles que não criam que iria chover, começou a chover, começou a olhar, o coração estava duro, mas também a arca, a porta estava fechada. E começou a água a subir, os animais estavam na arca, até os animais obedeceram o chamado de Deus, porque tudo tem que obedecer a Deus. Ou vocês acham que Noé tinha domínio sobre os animais ferozes? Claro que não. Glória a Deus. Trouxe, aleluia, os casais entraram de animais ali. Entraram, glória a Deus. Família de Noé. 40 dias e 40 noites chovendo. Choveu, foi o tempo do dilúvio. Aleluia. Todos pereceram, todos morreram com o dilúvio. Mas a palavra foi pregada como está sendo pregado nesta noite aqui. Jesus está falando com você nesta noite aqui. Glória a Deus. Aleluia. A época que era a arca, hoje é a graça de Deus. A porta está fechada. Aproveita o tempo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Esta é a palavra que Deus trouxe para nós nesta noite aqui. Para nós que somos crentes, vamos obedecer a Deus como obedeceu a família de Noé. Sejamos obedientes àquilo que Deus requer de mim e de você. Nós não podemos andar como o mundo anda. Glória a Deus. Aleluia. Na imoralidade, sexualidade, esse mundo perverso, violento. Nós temos que fazer, meus irmãos, minhas irmãs, a diferença aí fora. Quando alguém olhar para mim, para você, as pessoas têm que ver o brilho de Jesus Cristo em mim e você, diz Deus nessa noite. As pessoas precisam ver em nós, nos crentes, que nós somos crentes de verdade. Glória a Deus.
Glória a Deus, meus irmãos. Aleluia. As pessoas têm que olhar no pastor Walter e dizer, não, esse homem é crente. Tem que olhar em você, e não, essa mulher é crente. Glória a Deus. Deus tem propósito e projeto nas nossas famílias. Nós era para estar todos os dias de as mãos. Deus, eu agradeço pela obra que tu fez na minha vida. Irá fazer na vida dos meus filhos, dos meus netos. Glória a Deus. Deus está anunciando esta noite aqui grandes obras a fazer aqui. Glória a Deus. Venha para a arca nesta noite. Glória a Deus. Hoje é a graça. Entre, venha. O que você está fazendo? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Isso que nós pregamos aqui, irmão, refere também no Novo Testamento. Quer ver? Havia um homem lá em Israel, está na Bíblia. Ele tinha uns armazéns e Deus abençoou naquele ano que choveu bastante. E lá é o trigo que ele escolhia, né? Então aquele homem, ele desmanchou todos os seus armazéns, construiu grandes armazéns e colheu bastante trigo. E ele encheu todos os seus armazéns. Você sabe o que é armazém? Depósitos. A Bíblia vai dizer no Novo Testamento que é como se ele estivesse numa cadeira assim, ó, balançando, ó. Eu estou sossegada, estou tranquilo. À noite o Senhor veio bater no ombro desse louco. Tudo que tu tem, e hoje é noite eu vim buscar a tua alma, para quem vai ficar? Oh, glória! Deus está despertando alguém nesta noite aqui. É aqui e ali, aí também na live. Deus trabalha em todo o tempo, meus irmãos, em toda hora, em todo momento. Deus está buscando, procurando os seus. Glória a Deus. Esta é a palavra que Deus trouxe nesta noite, de salvação. E para nós terminar, Deus diz assim, a porta ainda está aberta. Glória a Deus. Mas chegará o dia que Ele irá fechar. Esta é a palavra. Deus seja louvado. Amém? Vamos ficar de pé para mim orar? Hoje eu senti de orar. Glória a Deus. Nós temos outra igreja aqui, ó, congregada conosco aqui. Aleluia. 24 pessoas estão na live assistindo aqui. Vocês ouviram a palavra. Entregue a vida de vocês a Jesus enquanto é tempo. Você que está aí, não sabe o dia da manhã. Você que está aqui que não é crente, você não sabe o dia da manhã. Não sabemos. Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus abençoe os irmãos e as irmãs. A irmã Branca está assistindo o culto com a gente aqui. Irmã Aderlane em São Paulo também está assistindo o culto aqui. Minha irmã Dida está assistindo o culto também. A irmã Cassimira está assistindo também. Meu amigo de infância, meu amigo de infância, José Barbosa, está assistindo o culto então em São Paulo. Está vendo? Deus está chegando. Amigo meu de infância lá em São Paulo. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. A porta ainda está aberta. Corra enquanto é tempo. Altíssimo Deus, soberano Deus, graças te damos, Senhor, por esse culto que foi aberto em nome do teu Filho Jesus, Senhor. Pelos louvores que foi cantado nesta noite, Senhor. E agradecemos por essa palavra gloriosa, Senhor, de salvação, Senhor. Que possa, Senhor, aleluia, chegar aos corações daquele que está sedento de salvação. Tudo é, Senhor, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer com as mãos assim, receber a bênção apostólica. Glória a Deus. E a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, como vocês ouviram aqui, manifestado na vida da família de Noé,
como na sua família também. E a consolação do Espírito Santo esteja e permaneça dentro dos nossos corações para sempre. Amém? Deus seja louvado.